Olá pessoal, hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre o ciclo das emoções. Porque eu decidi gravar esse vídeo devido aos atendimentos de apometria e principalmente dos atendimentos desta mesa psiônica, onde nós trabalhamos com uma ficha de anamnese, onde são avaliadas as nossas emoções em várias situações da vida. E o que eu percebo dos clientes é que o medo, é o grande desencadeador de todas as outras emoções e desequilíbrios causados no ser humano. Então, o que é o medo? O medo, ele não é um sentimento. O medo, ele é uma emoção que nós sentimos, porque quem tem medo de perder. Todo medo vem de uma perda. A começar de quando nós perdemos, o aconchego do útero da nossa mãe, e aí a gente cai aqui no mundo, mais hostil, já nasce chorando, apanhando, e depois nós vamos desenvolver os medos das perdas, perda de um brinquedo, depois as perdas dos jogos, as perdas de pessoas queridas, as perdas de emprego, as perdas de dinheiro, de status, enfim, toda perda, todo sentimento de perda causa um medo. Todo mundo que tem medo de perder alguma coisa. E quando perde alguma coisa, ou alguma pessoa, ou uma situação, ela entra num outro estágio, que é o estágio da culpa. Então ela se culpa porque perdeu, ou porque perdeu um negócio, ou porque perdeu uma empresa, ou porque perdeu uma oportunidade, enfim. Então o medo, o fator desencadeador, medo da perda que gera uma culpa. Esta culpa vai gerar uma outra emoção que é a raiva. Porque eu fico com raiva de ter perdido. E de me sentir culpado também, mesmo que essa culpa fique no nosso inconsciente. E essa raiva eu vou soltar de alguma forma. Eu costumo dizer aqui para os meus clientes que a raiva ela é o pininho da panela de pressão, Quando já chegou naquela pressão toda, a gente precisa colocar para fora de alguma sorte. Porém, as pessoas hoje colocam em forma de azedume, de violência, muitas vezes, de agressão. Então, ela recebe uma pressão dentro do seu trabalho e depois ela vai descarregar isso em casa, com mau humor, nas pessoas mais próximas, ou vai descarregar no trânsito, em cima de quem não tem nada a ver com isso. E ela faz isso por quê? Porque a raiva ela não fica dentro de nós. A raiva ela precisa sair. Quando o indivíduo segura muito e ele não deixa a raiva sair, o que acontece? Vai ter que chamar o SAMU, Porque ela vai implodir dentro dele. É como uma panela de pressão cuja válvula, o pino não funciona. Vai haver uma explosão. Então a raiva ela não é uma emoção ou um sentimento ruim, ela é uma emoção boa, porque se não fosse ela, imagina quantas coisas que já teriam acontecido com a gente que a gente não tivesse conseguido colocar para fora, Mas o que a gente tem que ver é que esta raiva que as pessoas sentem, ou essa raiva que você sente, ela é do tamanho do seu medo. Por quê? A origem da sua raiva está no medo. Então, no medo da perda de alguma coisa, a culpa por ter perdido e a raiva. Então, aí a gente fecha esse ciclo. Só que entre o medo de perder, medo da perda, existe um outro fator que age aí no meio, que é o fator ansiedade. Quem tem medo de perder vive ansioso,
porque tem medo de perder a hora, porque tem medo de perder as coisas, porque projeta no futuro uma situação que muitas vezes nem vai acontecer. Então a pessoa vive sempre em estado de alerta, ansioso pelo dia de amanhã. Ao invés dela estar ocupada, né, fazendo o melhor no seu dia de hoje, ela entra na ansiedade e preocupação. Então ela passa a ocupar a mente com situações irreais que talvez nem venham a acontecer. Tudo isso causado pelo medo da perda. Então tá aí está onde está a raiz da ansiedade. Da onde que ela vem? Dessa projeção de futuro, de querer viver no futuro uma situação que muitas vezes nem vai se concretizar. E entre a perda e a culpa existe um outro sentimento, que é o sentimento da mágoa. A mágoa é um das piores emoções ou sentimentos que a gente possa carregar, porque a mágoa gera o ressentimento. O que é o ressentimento? É ficar ressentindo a mesma situação, a mesma mágoa, a mesma dor o tempo todo. E é claro que se eu coloco isso dentro do meu campo emocional, eu vou passar essa informação destruidora para as minhas células e eu vou começar a causar as grandes doenças. As doenças são causadas pela emoção da mágoa, por essa questão do ressentimento. E entre a culpa e a raiva existe a questão do ciúme, existe a questão da inveja. Por quê? Porque eu tenho ciúme daquilo que eu tenho, que eu julgo ser meu e que o outro esteja de olho. E a inveja de querer possuir aquilo que não é meu, aquilo que é do outro. Porque a inveja não é querer ser igual, de querer fazer bacana, não. É desejar o que é do outro. Por isso que não é um sentimento bom. E depois, entre a raiva que eu já senti com tudo isso, até o medo para fechar esse ciclo emocional, eu tenho aí o cinismo, né? Aquelas brincadeiras, a pessoa se torna com humor ácido e geralmente não tem coragem, né, de falar as coisas para a pessoa e faz aquelas brincadeiras, né, de mau gosto, ou aquelas piadinhas que acabam ferindo, né, a suscetibilidade alheia. E aí a gente fecha esse ciclo de desequilíbrio emocional. Mas o que fazer com tudo isso, né? Com todo esse ciclo? É claro que aí nesse meio nós vamos trabalhar também com o complexo, vai gerar complexos de inferioridade, baixa autoestima, vai gerar também a questão de rejeição, de incapacidade de fazer as coisas. Tudo isso vai estar dentro desse ciclo emocional. E como é que a gente começa a resolver isso? Nós precisamos ter coragem de olhar para as nossas emoções. Nós vivemos hoje num mundo que, graças às benditas redes sociais, né, as pessoas hoje não têm direito de ser tristes, de ter um dia de tristeza. Sendo que a tristeza faz parte do nosso conglomerado emocional. Nem todo dia a gente acorda com toda a alegria do mundo. Quando a gente é demitido de um trabalho, quando uma pessoa da nossa família, um ente querido desencarna, é óbvio que nós vamos entrar num período de luto. Isto é uma coisa normal. E que hoje parece que ficou proibido, ninguém mais pode ficar triste.
porque o tempo inteiro tem que estar sorrindo, a pessoa desencarna hoje da família, amanhã não, tem que levar a vida em frente. Peraí, existe um tempo de recuperação emocional, as pessoas precisam se respeitar emocionalmente, nós precisamos nos recuperar das situações. A pessoa passou por um revés financeiro, se separou, ela precisa de um tempo para se recompor. O que é que se faz hoje? Pula-se de um relacionamento para outro, como se isso fosse resolver a sua questão emocional, né? Não se emprega o tempo para estudar coisas novas, para aprender coisas novas, para melhorar profissionalmente. Então é aquela angústia, daquela busca, daquilo que é o improvável. Então, nós nos machucamos muito por falta de informação. Então a gente precisa entender que sentir medo é normal, mas a gente tem que saber a origem, o que é que nós estamos com medo de perder. Que não existe essa culpa. Nós vivemos num mundo de relacionamentos. A gente não pode nunca querer colocar toda a situação em cima dos nossos ombros. Então, porque um filho não deu certo na vida, não seguiu por um caminho de sucesso, então eu vou me culpar por isto? Um pai vai se culpar por isso, sendo que ele deu toda a condição? Não, nós temos que entender que nós somos seres criados individuais. Cada um de nós carrega toda a perfeição dentro de si. Então nós não podemos carregar a responsabilidade daquilo que é do outro. Nós temos que aprender a respeitar a nossa individualidade. Sair desse estado de ansiedade, sair desse estado de culpa das coisas não darem certo do jeito que a gente quer. Para isso, nós precisamos entender melhor as leis do universo. Para isso, nós precisamos entender quais são as leis que regem o nosso destino. Fazer um check-up interior para saber aonde que está a origem das nossas emoções e ser sinceros com nós mesmos. Dar permissão para a gente também ficar triste de vez em quando. E sentir raiva não é uma coisa ruim, mas eu não preciso jogar a minha raiva em cima do outro. Eu posso sentir a raiva e desestressar num esporte, num hobby, numa atividade física, num papo com um amigo, de alguma outra forma. Eu não preciso agredir as pessoas no trânsito por causa da minha raiva. Eu não preciso também agredir os meus familiares. Hoje se vive num mundo onde há muita competição. Muita competição. E a gente, se não tomar cuidado, acaba entrando nesse jogo. Mas nós temos uma coisa que nos é dado pelo nosso Criador, chamada arbítrio. Você não precisa de participar dos jogos que estão em voga hoje em dia. Você não precisa disso. Se você tem a autoconsciência de quem você é, da pessoa que você é, de se colocar realmente como um filho de Deus perfeito, você não vai precisar usar desses recursos, de entrar nesses jogos que se colocam hoje em dia. A gente, cada um de nós, através do nosso comportamento, gera um padrão comportamental e gera uma frequência. Se aquele relacionamento, ou se aquele emprego, ou se aquela situação não ficou boa e não deu certo para você, outra melhor virá, de acordo com a sua vibração, de acordo com você, que combine com você. Essa é a questão. A questão é de aceitação. Nem sempre nós vamos poder colocar as coisas, dispor das coisas da forma como a gente quer. Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos num mundo de relação interpessoal.
Só que para a gente viver nesse mundo de relação interpessoal de uma forma correta, nós precisamos primeiro resolver a questão da relação intrapessoal conosco. Saber respeitar os nossos sentimentos. Saber olhar para dentro de nós, o que é que está incomodando? Por que eu estou com medo? Por que eu estou sentindo a culpa? Por que essa raiva toda? Né? Começar a se tratar melhor, se olhar melhor, se amar melhor. Porque quando a gente se trata com amor, com delicadeza, com carinho, automaticamente a gente vai fazer isso para o outro também. Outro índice que pega muito aqui nas fichas de anamnese, que a pessoa preenche em todos os campos, é a preocupação. É uma pessoa preocupada. O que é preocupação? Preocupação, gente, não é nada mais, nada menos do que preocupar a mente com situações irreais. Nós temos que confiar mais na vida, confiar mais naquele que nos criou. Porque por que eu vou ficar preocupado com pai, com mãe, com filho, com o Espírito Santo? Amém. Se todos têm a mesma capacidade que eu, nós não temos esse controle sobre as coisas e sobre as pessoas. Enquanto a gente não tiver essa tomada de consciência, fica muito difícil realmente viver aqui. Nós precisamos usar de compreensão, de carinho, de amor para conosco mesmos. Começar a nos olhar com mais cuidado. Começar a aceitar as situações e perdoar as situações que já passaram. O perdão não é uma coisa que a gente dá para o outro. O perdão, ele é uma alavanca que faz com que nós nos desprendamos de situações que não são saudáveis para nós. Porque nunca a questão é o outro. As pessoas agem do jeito que elas quiserem. O que nós temos que ver é como nós reagimos às situações que as pessoas ou as coisas que as pessoas fazem. Não é porque uma pessoa anda errado que eu vou ser, se uma pessoa se joga no precipício, que eu vou ser obrigada a ir junto. Isso que nós precisamos ter em mente. O perdão é a chave que abre as algemas que nos ligam às pessoas. O perdão é a chave que abre as algemas que nos ligam às pessoas. O perdão concedido não é dado ao outro, é uma libertação nossa. De a gente dizer, tudo bem, tá tudo em paz e eu vou ficar bem com tudo isso. Entender como que a gente perdoa? Quando a gente entende por que é que o outro agiu dessa forma comigo. E olha, eu vou dizer para vocês que o problema não está em você. O problema está no outro. Porque se ele agiu de alguma forma que não foi bacana, é porque ele estava com algum ciclo da emoção dele desequilibrado. Fosse por medo, por culpa, por raiva, por qualquer coisa. Ele não estava equilibrado. Então, antes de a gente maldizer uma pessoa, ou mesmo e principalmente os nossos pais, porque se coloca hoje muita culpa, tudo é pai e mãe, tudo é pai e mãe, vamos pensar, vamos imaginar os nossos pais, que antes de ser os nossos pais é um homem e uma mulher, quais foram as dificuldades que eles tiveram para chegar até o ponto que chegaram? Como que foi a vida deles? Como que foi o passado deles? Será que foi tão fácil assim para a gente tecer julgamentos? Então, quando uma pessoa faz alguma coisa de que a gente não goste ou não fique bem, vamos analisar a vida dessa pessoa, vamos pensar o que o levou a ter esse tipo de atitude. E aí o perdão fica mais fácil, porque quando a nossa razão está satisfeita, o coração aceita. Não é assim que funciona? Eu espero que você medite um pouco sobre isso,
que você se olhe com mais carinho, com mais amor a partir desse conhecimento. Depois nós vamos falar mais a respeito das leis universais, das leis que regem o nosso destino, para facilitar a compreensão. A gente conhecendo as leis que regem os nossos destinos, fica mais fácil para a gente viver também aqui, para a gente fazer esse nosso ciclo evolutivo. Quando a gente conhece as leis de trânsito, quando a gente conhece as placas, a gente sabe como deve proceder em cada situação. As leis universais funcionam da mesma forma. Depois eu vou gravar um vídeo e a gente vai falar sobre elas para facilitar aí a vida de todos nós. Tá bom? Vejo vocês em breve. Um forte abraço e até lá.